Presidente, no caso da trama golpista que foi julgada essa semana, o senhor se tornou réu. O senhor falou que conversou já com auxiliares sobre alternativas, mas não sobre ruptura. Quais foram essas alternativas, então? Olha, para você chegar aí, você tem que dar um pouquinho um passo atrás. Eu sempre desconfiei das urnas eletrônicas, desde 2012. Não foi de agora. Junto com outros parlamentares, como Flávio Dino, Carlos Lupe, né, e mais uma dezena deles. Em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral, cujo relator era o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, trazendo o voto impresso, né? Daí a senhora Dilma Rousseff vetou, e nós derrubamos o veto, acredite, com maciço apoio, não foi na íntegra, mas maciço apoio do PT. Ato contínuo, o ministro Fux, eu não sei qual função que ele estava no TSE, me convidou, eu fui conversar com ele, e ele começou a falar das medidas que estavam tomando para implementar o voto impresso em 2018. Tá? Eu fiquei feliz, obviamente. Ele falou, só podemos, dada uma situação financeira e tempo, fazer com que 5% das sessões tenham voto impresso. Ele mesmo elogiou o voto impresso. E eu fiz um pedido para ele, né? Ministro, o senhor pode pulverizar as urnas pelo Brasil? Já está no planejamento nosso a pulverização. E eu vi lá umas urnas também, muito bonitas. Depois eu vi na televisão o próprio ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes mostrando como é que seria esse voto impresso ao lado do urna eletrônica, já com equipamento ali. Tá? Coisa mais linda. Bem, logo depois, por 8-3, por provocação da senhora Rosa Weber, que estava na PGR, o voto impresso foi tido como inconstitucional. Okay? Então, tivemos 2018. Eleição de 2018 da forma antiga. O que aconteceu ao longo dos meus 4 anos não tem muito a ver com eleições, não. Mas, quando acabaram as eleições de 2018, na primeira semana do mês seguinte, novembro, a senhora Rosa Weber recebeu uma denúncia de fraude, tá? Muito bem fundamentada, não foi feito por amadores, e ela, obviamente, ficou preocupada e determinou junto à Polícia Federal a instalação do inquérito, que recebeu o número 1361. A pressa, no meu entender, dela seria que, caso houvesse fraude, me tirar e botar o Haddad. Né? Bem, eu descobri esse inquérito, que eu não sabia que tinha sido investigado, em meados de 21. Né? Como a Câmara estava discutindo a PEC do voto impresso, autoria Bia Kiss, relator Felipe Barros do Paraná, e alguém falou desse inquérito lá. O Felipe Barros botou em votação um requerimento para a PF fornecer o inquérito, foi aprovado por unanimidade, eles receberam o inquérito, distribuíram, chegou uma cópia para mim. Eu fiquei apavorado. Tá? E o que fazer, né? Isso aprofundou a minha desconfiança na urna eletrônica. Até porque eu sempre tive uma máxima. Eu confio na máquina, mas não sou obrigado a confiar no programador. E esse inquérito tem 3 páginas que te deixa realmente estarrecida. Eu não posso falar o que são essas 3 páginas, o total não mais que 15 linhas, e quem assina em 2 dessas 3 páginas é o Giuseppe Giannino, ex-diretor de TI da PF, do TSE. Bem, o que aconteceu também? O ministro Fachin, presidindo o TSE, eu não sei o mês certo de 22, ele faz uma reunião com embaixadores, uma política privativa do presidente da República. Lógico, fiquei sabendo do que aconteceu. O mais importante, ele praticamente apelou para os seus embaixadores, nos 60, que tão logo acabasse o resultado, tão logo o TSE apontasse o vencedor das eleições, vocês devem fazer gestões juntos aos seus respectivos chefes de Estado para reconhecer o vitorioso. Não entendi, né? Porque sempre cabe, depois das eleições, até previsto em resoluções de lei que você pode recorrer. Mas ele fez questão de falar que acabou a eleição, o TSE mostrou, tem que reconhecer. Daí então eu pedi
que preparasse uma reunião com embaixadores também. 2 meses depois, fiz a reunião. Dissequei o inquérito 1361. Lembro, convidei o ministro Fachin a participar dessa reunião, ou um representante dele, não foi ninguém no TSE. E eu dissequei então para os embaixadores o inquérito 1361. Ok? Até foi causa isso aí de uma inelegibilidade minha, por ter atacado o sistema eleitoral e espalhado fake news. Eu não ataquei nem espalhei nada. Eu mostrei o que estava dentro do inquérito. Então logo acabou essa reunião minha, acho que foi no dia seguinte, se não me engano, teve uma live também. A live sei a data, 29 de julho de 21. Não. Tem uma live, tá? A data exata isso aqui. O ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, classificou esse inquérito, que era ostensivo, em confidencial. Ou seja, linguagem popular, secreta. Tá? Obviamente, a partir daquele momento, eu não podia mais falar o que estava lá dentro. Tá? Se eu falar, os meus inquéritos confidenciais vazavam à vontade o que interessava para eles. Para mim, botar numa situação sempre complicada, né? Mas se eu vazar aqui, eu posso ser decretada a minha prisão amanhã. Bem, você perguntou o quê para eu concluir aqui? Eu perguntei que o senhor falou que conversou com auxiliares sobre alternativas. Tá, vamos lá. Quais são as alternativas? Acabaram as eleições de 22. Eu não esperava aquele resultado. Tanto é apenas uma coincidência, né? Naquele tal vídeo da reunião do golpe, que tinha umas 30 pessoas com plaquinha na frente, né? Golpe com 30 plaquinhas na frente. Eu normalmente apelo para os ministros, né? Cada um mostrar o seu serviço, porque não adianta eu ter 70% dos votos na urna, porque iriam aparecer apenas 49. Por coincidência eu acertei. Tá? Bem, então acabaram as eleições. O que nós fizemos? Em novembro de 22. A gente queria questionar de uma forma crescente o TSE, porque faz parte da regra do jogo. Em 2014, o Aécio Neves fez isso, até fez uma auditoria externa com o seu partido para ver o que aconteceu na zona, o que acontecia na zona eletrônica e o parecer final da auditoria foi que as urnas eram inauditáveis. Então nós entramos com a petição. No dia seguinte, o senhor Alexandre de Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu nunca vi um advogado, a primeira vez que vai peticionar uma ação, tá? Tudo bem. Nós reunimos aqui, naquela época eu podia falar com o Valdemar, reunimos. Qual é a conclusão? Se a gente recorresse, a multa podia passar para 200 milhões, ou podia até ter o registro cassado do partido. O que pode fazer? Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu sempre falei em 4 linhas da Constituição, e assim eu agi ao longo do mandato. Você deve se lembrar, toda semana eu tinha uma ação no Supremo em cima de mim, ao longo dos 4 anos de mandato. Eu conversei com as pessoas, dentro das 4 linhas que vocês estão cansados de falar, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, sítio, defesa, 4.2, intervenção. Essas foram as possibilidades aventadas. Então. O que a gente podia fazer legalmente, tá? Não foi decisão. E daí falou-se estado de sítio, estado de defesa, reuni 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali, né, mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. Metade do seu ministério, você tem que tomar cuidado para conversar com os caras, né? E também eles querem voltar à normalidade da vida deles, você não pode botar pressão em cima deles. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum.